Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título No Batismo e na Santa Ceia. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será o batismo. Em segundo lugar, vamos falar como sei a hora de me batizar. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a Santa Ceia. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O ministério tríplice de Jesus, tipificados pela pregação do reino de Deus, ensino da palavra e realização de curas e milagres, deram a base espiritual para a igreja realizar a sua missão. Entretanto, 2 ordenanças dadas pelo Senhor à igreja nos coloca simbolicamente diante da confirmação da nossa confissão de fé pelo batismo, bem como a nossa aliança de Deus conosco através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, representado pela ceia do Senhor. E nesta lição, então, estudaremos sobre as ordenanças de Jesus à igreja, representadas pelo batismo nas águas e a ceia do Senhor. Item número 1, o batismo. O que são ordenanças? São ordens dadas pelo Senhor Jesus à igreja, de modo a realizar rituais litúrgicos, com o objetivo específico da confirmação da nossa fé em Cristo, e especialmente a disposição de obedecer a estes mandamentos do Senhor Jesus, foi que ele deixou como ordenança para a igreja 2 ritos litúrgicos a saber. Em primeiro lugar, o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como confissão pública de nossa fé diante de Deus e dos homens, crendo no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Mateus, capítulo de número 28, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O segundo rito litúrgico ordenado pelo Senhor foi a ceia do Senhor, como símbolo da nova aliança entre Deus e os homens, que traz à memória a crucificação e morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário como sacrifício vivo para perdão dos pecados e salvação da humanidade, bem como a confirmação de sua volta. Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, sair para o Monte das Oliveiras. O batismo nas águas. Etimologia da palavra batismo. Oriunda da palavra grega bapto ou baptizo, o batismo significa fazer mergulhar na água, caracterizando a total imersão do corpo inteiro de uma pessoa pelo ato de entrar e sair da água. Definindo o que seja batismo, esta ordenança é o primeiro mandamento ritual do Senhor Jesus, dado à igreja,
que praticamente marcam o início da vida cristã de uma pessoa, sendo normalmente realizado por imersão total do corpo nas águas, onde ao submergir, o velho homem pecador é septado e ao emergir, este é purificado, surgindo um novo homem Cristo, que ratifica a sua confissão pública de fé em Jesus como Salvador e Senhor de sua vida diante de Deus e dos homens. Significado do batismo nas águas. O batismo nas águas carrega em seu bojo um significado importante na vida espiritual de um crente em Jesus, pois no momento do batismo por imersão nas águas, espiritualmente demonstramos de forma materializada que ao submergirmos no leito da água batismal, somos sepultados com Cristo, morrendo o velho homem pecador e, sequencialmente, quando emergimos, ressuscitamos com Cristo, na condição de um novo homem sendo incluído no corpo de Cristo, isto é, a igreja espiritual, evidenciando o caráter moral e espiritual segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus na condição de salvo e com posse da vida eterna. Passando para o item número 2 da lição, como sei a hora de me batizar? Quais são os requisitos espirituais para o batismo nas águas? Basicamente, esta ordenança para sua consecução possui duas indispensáveis disposições de cunho espiritual, a saber, arrependimento de seus pecados e regeneração por parte daquele que vai se batizar. Em primeiro lugar, o requisito espiritual para o batismo nas águas: arrependimento de seus pecados e regeneração por parte daquele que vai se batizar. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em segundo lugar, como requisito espiritual para o batismo nas águas, nós temos que crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, sendo este o Messias anunciado e esperado na palavra de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Forma para a realização do batismo. Considerando a disposição do batizando quanto ao atendimento dos requisitos espirituais para o batismo nas águas, o ministro de Deus interpela o batizando sobre a sua crença em Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, que, uma vez confirmada esta crença, torna-se uma confissão de fé pública, representada simbolicamente pela imersão de corpo inteiro do batizando nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 2, versículo 37 ao 42, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Algumas igrejas, antes da realização do batismo, promovem cursos de pequena duração para ensinar aos batizandos o que é a ordenança do batismo, doutrinas da Bíblia Sagrada e a organização administrativa da igreja local, entre outros assuntos. Embora esta prática não seja requisito para o batismo, segundo as Escrituras Sagradas, nos parece viável e muito bem-vinda esta iniciativa, de modo a conscientizar as pessoas sobre a grande importância do batismo. O batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista, seguindo o rito configurado na Bíblia Sagrada. Porém, quanto aos requisitos de arrependimento, regeneração e confissão pública de fé, estes não se aplicam, pois Jesus não tem pecado e por isso não precisa se arrepender de pecados e muito menos de regenerar-se, porque ele é santo e Deus. O significado do batismo de Jesus reside na condição de ele se identificar com o seu povo, ao qual viera livrar da condenação eterna, e de se consagrar publicamente ao Pai para o trabalho de salvação da humanidade. Item número 3, a Santa Ceia. O Espírito Santo convence o homem do pecado, seu estado de depravação moral, da justiça e do juízo. A ceia do Senhor, como segunda ordenança ritual litúrgica de Jesus à Igreja, ela assume a condição de um momento santo, que representa então a nova aliança entre Deus e todos os homens. A ceia, como memorial da morte de Cristo em favor da humanidade, desperta a individualidade do ser humano em sua subjetividade, mas também desperta a unidade coletiva demonstrada pela adoração e fé. Uma realidade na consecução da ceia do Senhor é a esperança da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Neste ponto de nosso estudo, nós teceremos agora alguns comentários sobre a direta relação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, inserindo então neste contexto a ceia do Senhor. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa memorial registrada na Bíblia Sagrada e ordenada por Deus aos israelitas, consolidada por uma refeição cerimonial realizada obedecendo diversas regras. A palavra Páscoa, pechar, no hebraico, significa passar por cima ou passar por sobre, e foi marcada pela passagem do anjo do Senhor, trazendo juízo sobre o povo egípcio e assim libertando Israel da escravidão. Considere-se que a instituição da Páscoa foi exclusiva para a nação de Israel. E qual era então o significado dessa Páscoa para os israelitas? A Bíblia Sagrada registra que a Páscoa para Israel foi a libertação de um povo que estava oprimido no Egito pelo jugo da escravidão. Ou seja, os egípcios exerciam sobre o povo hebreu um domínio político, econômico e social que tirava do povo de Deus a esperança de liberdade e a possibilidade de cultuar a Deus em espírito e em verdade. A libertação do povo hebreu está fortemente associada à execução do juízo de Deus sobre o Egito e, por conseguinte, a um livramento de Israel, onde o anjo da morte passou por sobre as casas dos israelitas e, ao visualizar as vergas e umbrais das portas assinalados com o sangue do cordeiro pascal, não matou os primogênitos dos israelitas. Porém,
o anjo destruidor matou todos os primogênitos dos egípcios. Esta foi a última praga lançada sobre Faraó e os egípcios, ou seja, a morte dos primogênitos, que culminou com a saída do povo hebreu do Egito, concretizando então a libertação do jugo da escravidão egípcia, a qual conhecemos como o Êxodo. Mas qual foi o significado da Páscoa para os egípcios? Faraó estava com o coração endurecido e obstinadamente teimava em não permitir a saída dos israelitas do Egito. Faraó foi longe demais e o Egito foi julgado e sentenciado por Yahvé, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus que de forma sistêmica e poderosa lançou 10 pragas sobre o Egito para punir Faraó, demonstrar o seu inquestionável poder e libertar do jugo da escravidão Israel. A Páscoa para os egípcios e seus deuses significou uma humilhante derrota, marcada principalmente pela morte dos primogênitos dos egípcios. Trazendo agora para o nosso contexto, qual é o significado da Páscoa para os cristãos? Jesus instituiu a ceia do Senhor para demonstrar aos seus discípulos que ele era o Cordeiro de Deus que havia de ser sacrificado para, com a sua morte vicária e através do seu precioso sangue, salvar toda a humanidade da condenação eterna e assim propositadamente faz uma analogia da Páscoa judaica com a ceia do Senhor e a Páscoa cristã. Lucas, capítulo de número 22, Evangelho de Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, em seu capítulo de número 22, versículos 7 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 22, 7 ao 20. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizia ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado. Ali fazem os preparativos e indo tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Portanto, aí a instituição da ceia do Senhor como esta nova aliança entre o Senhor Jesus e o seu povo e a humanidade. A Páscoa para os cristãos, ordenança instituída pelo Senhor Jesus, denota a libertação da humanidade da escravidão do pecado existente no mundo. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, nos elevou à condição de sermos cognominados como filhos de Deus e determinou que sempre realizássemos
a ceia do Senhor, para lembrar-nos do seu sacrifício de morte, até que ele viesse para celebrá-la conosco no reino de Deus. Neste ponto, veremos algumas diferenças cruciantes entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, em seus aspectos teológicos e espirituais. Então, vamos falar agora um pouco sobre a questão da Páscoa com relação aos seus elementos e também com relação ao seu significado. Então, por exemplo, a Páscoa judaica era a celebração entre Deus e uma nação, ou seja, é uma festa celebrada entre Deus e o povo hebreu. E isso na Páscoa judaica. Na Páscoa cristã é a celebração entre Deus e a humanidade. É uma celebração de maior abrangência entre um Deus de misericórdias e toda a humanidade. Na Páscoa judaica, eles comemoram a libertação de Israel do Egito. É uma festa celebrada em memória de uma libertação política e econômica dos hebreus do jugo egípcio, para estabelecer uma nação santa cujo Deus é o Senhor. Na Páscoa cristã, a libertação é da humanidade e a libertação do pecado. É uma celebração de cunho espiritual, pois denota a libertação espiritual de forma integral da humanidade e da escravidão do pecado que há no mundo. Na Páscoa judaica, a morte e derramamento do sangue era de um cordeiro. A Páscoa judaica perpassa pelo ponto central da morte de um cordeiro, cujo sangue foi utilizado para assinalar as vergas e umbrais das portas das casas dos israelitas, de modo a livrá-los do anjo da morte. A morte e o derramamento do sangue na Páscoa cristã é de um cordeiro pascal, no caso, Cristo Jesus. A Páscoa cristã tem como base fundamental a morte e o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo, vertido na cruz do Calvário. Este sangue é o sangue de Jesus Cristo. O memorial da Páscoa judaica é para uma nação. A Páscoa judaica, como ponto marcante, ensejou, após a saída do povo hebreu do Egito, a formação e a criação de uma nação santa, que perpetuamente foi instada pelo Senhor a lembrar, através da celebração da festa, para todas as gerações subsequentes, tão grande livramento da escravidão. Já o memorial para a humanidade na Páscoa cristã é a morte de Cristo. A Páscoa cristã visa lembrar-nos do sacrifício de Cristo na cruz, para contemplarmos a condição da realidade de termos vida eterna, de forma abundante, numa pátria celestial, em um reino de Deus sem fim. Quais são os elementos da Páscoa judaica? E também os elementos da Páscoa cristã. A Páscoa, ela foi instituída no Egito pelo Senhor nosso Deus, para comemorar a milagrosa redenção do povo de Israel da escravidão egípcia, de modo que os israelitas pudessem lembrar perpetuamente a passagem do anjo da morte, onde todos os primogênitos do Egito foram mortos e os primogênitos dos israelitas foram poupados. Vejamos cada elemento da Páscoa e o seu significado no Antigo Testamento, bem como o significado espiritual em o Novo Testamento. O elemento da Páscoa, o primeiro elemento nós vamos mencionar o cordeiro. Então, na Páscoa judaica, o cordeiro imolado era o sacrifício do cordeiro macho, sem defeito, representou o preço da redenção e libertação de Israel da escravidão do Egito. Já o cordeiro, no Novo Testamento, a Páscoa cristã, significa o sacrifício de Cristo. É o próprio Cristo, sem pecado, que foi sacrificado na cruz do Calvário, cujo sangue derramado foi para a expiação dos pecados, sendo ele a libertação do pecado e penhor da salvação. Então, o primeiro elemento é o cordeiro. O segundo elemento, o sangue. Na Páscoa judaica, o sangue do animal foi para a preservação dos israelitas.
O sangue do cordeiro representou a expiação, isto é, o perdão dos pecados dos israelitas, pois o cordeiro sacrificial tomava o lugar do pecador e seu sangue era derramado para expiação dos pecados deste pecador. Já no Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo garantia do perdão dos pecados. Então o sangue de Jesus simboliza a garantia do perdão e nos purifica de todo pecado, sendo então o pecado do homem coberto pelo sangue propiciatório do Cordeiro de Deus. Mas lá na ceia do Antigo Testamento havia então, na Páscoa, havia os pães asmos, que significou a pressa dos israelitas para a saída do Egito. A preparação do pão sem fermento era muito mais rápida, e pela falta de tempo os israelitas tiveram que preparar suas provisões alimentares de forma mais rápida e abandonar o Egito com muita pressa. No Novo Testamento, na Nova Aliança, os pães asmos significam a santidade diante de Deus. A nossa relação com Cristo não pode haver impureza, e sim plena santidade de vida e pureza. Temos que ser livres da corrupção moral e de falsas doutrinas. O fermento é um agente de decomposição, e assim o pão sem fermento simboliza a pureza que todo homem deve ter diante de Deus. E por último, o último elemento, na prática da ceia no Antigo Testamento, no caso na Páscoa, eram as ervas amargas, que simbolizavam o sofrimento no Egito para os israelitas. As ervas amargas recordavam a opressão do Egito, a amargura do cativeiro, além de dar melhor sabor à carne adocicada do cordeiro, por ocasião de sua ingestão. E já na ceia do Senhor, na Páscoa cristã, as ervas amargas representam o sofrimento de Jesus na cruz. Representa a amargura que o Senhor Jesus passou durante o processo de dor e sofrimento na cruz do Calvário, bem como a amargura das almas humanas por causa do pecado. Os elementos da ceia ordenada pelo Senhor Jesus. Em Cristo Jesus, a Páscoa guarda um novo sentido bem mais amplo, pois representa a libertação da escravidão do pecado, ao qual a humanidade foi salva da condenação eterna. Jesus instituiu a Santa Ceia exatamente no período da Páscoa judaica, demonstrando que a Páscoa judaica deveria agora ser substituída pela Páscoa cristã, a nova aliança, consumada na morte vicária de Cristo. Em Cristo se cumprem rigorosamente os símbolos apresentados na ceia do Senhor, que é o memorial do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e que aponta uma nova forma na era cristã de celebração da Páscoa, através da ingestão do pão e do vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente, sendo este o verdadeiro Cordeiro Pascal, a libertação do pecado como a verdadeira libertação, e ainda que a rejeição deste sacrifício de Jesus na cruz trará o inevitável juízo de Deus sobre todos que não creem. A ceia do Senhor Jesus traduz-se em uma comunhão com Deus e de uns com os outros, bem como a introspecção de examinar-se a si mesmo e de reconciliação com Deus e com os irmãos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, diz assim a palavra do Senhor, do versículo 23 ao 32, que foi exatamente a instrução do apóstolo Paulo quanto à celebração da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão
e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Deus, em sua infinita misericórdia, livra, protege, sustenta o seu povo. Outrora, para os israelitas, promoveu a libertação do jugo da escravidão egípcia, para que eles adorassem o Senhor e jamais esquecessem de tão grande livramento que foi o martírio no Egito. Para nós cristãos, Jesus, o pão da vida, pelo sangue derramado na cruz, pelo seu sangue derramado na cruz, nos redimiu dos nossos pecados e estabeleceu duas importantes ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor, para lembrarmos sempre da libertação do jugo do pecado e trazer à memória a salvação em Cristo Jesus. Jesus em breve voltará. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.